Vamos ver. É possível a monarquia voltar para o Brasil? É possível? É possível? Qual a participação da monarquia no sucesso das sociais-democracias escandinavas e suas políticas de bem-estar social? Ah, merda, que dibre argumentativo, hein? Em um país cheio de desigualdades sociais como o nosso Brasil, é possível implantar algo similar ao modelo nórdico de equidade social? Não, porque o modelo de equidade social nórdico depende fundamentalmente da exploração de países da periferia do capitalismo, sobretudo no processo de exploração das empresas, realizado pelas empresas petroquímicas da Escandinávia, né? Bom, primeiro, a Até brilhou o olho do garoto, né? Ó, emocionado. monarquia veio antes do que o modelo de Estado social naqueles países. É, a monarquia sueca, por exemplo, tem mais ou menos uns 500 anos de idade. E muito antes do modelo de Estado social em todas as monarquias efetivas da Europa. Gente, monarquia é um bagulho que não faz o menor sentido, gente. Não faz o menor sentido. Hoje não faz o menor sentido. É um modelo de governo, é um modelo de Estado, cuja história remonta a mais de 1000 anos atrás. Vou considerar que o marco fundador do que a gente entende por monarquia, né? Então, dessa estrutura, bem por cima, né? Bem por cima, sei lá, ano 800 com a coroação do Carlos Magno, 900 com a criação do Sacro Império. Tem mais de 1000 anos, velho. Porra, o mundo mudou, sabe? Chega! E fora que o modelo da monarquia, né, agora falando sério, é um modelo que tem como princípio elementar a ideia de que existe uma classe social, né, uma classe nobre, que tem por direito exercer a sua dominação sobre outros agrupamentos sociais que não se encaixam nessa ideia de pertencimento a uma hereditariedade valorizada. Então, basicamente é isso. O monarca, é a família do monarca, o nobre, etc e tal, é a família que é entendida para poder dominar aquela região, aquele local. É um bagulho que não faz sentido. É um bagulho que não faz sentido porque é 100% baseado na criação de uma ideia naturalizada de dominação. Ela foi uma questão evolutiva. Foi uma questão que aconteceu boa. mais no século XX, exclusivamente no século XX. O processo de evolução das monarquias para esse modelo constitucional que a gente conhece vai existir sobretudo pós-Primavera dos Povos, tá? Porque quando estouram as revoltas sociais na Europa, né, o proletariado se revolta em massa em vários países, existe um movimento muito grande das burguesias nacionais em se alinharem aos nobres, né, que governavam aqueles países, para poder impedir a ascensão dos governos proletários. Tem essa questão. Então, esse processo de transferência do modelo absolutista para o constitucional é uma coisa do século XIX. Gente, é muito recente. Muito recente. Com alguns avanços e alguns retrocessos. Alguns voltaram atrás. A Suécia, por exemplo, já foi extremamente liberal durante um período muito longo, depois virou social-democrata, e voltou a ser liberal, e voltou a ser social-democrata. Então ele vive nesse fluxo. O que é... Eu queria entender o que é exatamente uma monarquia liberal. Eu queria entender. As monarquias europeias, para onde elas maturaram? Elas Dá pra ouvir o editor do Monarca? Maturaram para estabilizar o sistema político. Ponto. A dinâmica social e econômica, se é social-democracia, se é liberalismo, se é alguma outra forma, que na verdade só tem essas duas vertentes aí positivas, né, ou socialista mesmo, né, vamos dizer assim, que teve alguns países que foram para o socialismo. Alguns países com monarquia que foram para o socialismo, eu não entendi. Para onde elas maturaram? Elas maturaram para estabilizar o sistema político. Ponto. A dinâmica social e econômica, se é social-democracia, se é liberalismo, se é alguma outra forma, que na verdade só tem essas duas vertentes aí positivas, né, ou socialista mesmo, né, vamos dizer assim, que teve alguns países que foram... Ah, entendi. Então, positivo é só liberal e social-democracia, entendi. Socialismo. KKK. As monarquias vêm para estabilizar. Você veja que nenhuma monarquia virou comunista. Você não tem modelo totalitário, ditadura. Não, você tem uma ditadura da burguesia aliada com uma ditadura da nobreza, né?
E o Pipo aí tá certo, ele tá certo, a monarquia existe como um sistema para poder garantir a manutenção das velhas estruturas de poder. Não é à toa que quando a gente vê, por exemplo, estourar a tentativa da Revolução Grega no pós-Segunda Guerra Mundial, quem vai ajudar a monarquia grega a se estabilizar naquele processo, né, até anterior, né, quando a Grécia foi ocupada pelas tropas nazistas, quem vai lutar ao lado das tropas nazistas contra as forças do KKE, né, as forças dos partisanos comunistas naquela região, vão ser as forças americanas, britânicas, para poder desnazificar o país, mas depois para garantir a manutenção da monarquia. Olha que coisa boa, como é boa a monarquia, né? Como é boa, como é linda a monarquia. Dentro das monarquias parlamentaristas. Sabe quem indicou? Essa é uma outra coisa, né? A galera costuma achar que, por exemplo, Mussolini deu um golpe de Estado, né? Que ele só ascendeu ao poder sozinho. Sabe quem nomeou Mussolini para ser primeiro-ministro? O rei Vittorio Emanuele III, na época, em 1922, na marcha sobre Roma, né? Então, na prática, a Itália funcionava a partir de uma diarquia, que o Mussolini controlava totalmente o poder político e o Vittorio Emanuele mantinha os interesses, sobretudo das classes latifundiárias, né? Porque o fascismo ele ganhou muito apoio dos latifundiários italianos da região sul, para poder desmobilizar a força camponesa do PCI, do Partido Comunista Italiano, e também de uma ideologia da pequena burguesia das regiões do norte da Itália. Essas europeias. Nunca teve. Sim. Que saudade do que aconteceu com os reis na Revolução Francesa, né? Muito pelo contrário. Durante a Segunda Guerra, praticamente todos os reis foram os grandes incentivadores e defensores do Estado de Direito. Mentira, mentira, mentira. Vários reis se posicionam contrários ao nazismo somente quando seus territórios são ocupados, e olhe lá. No caso da Grécia mesmo, por exemplo, a monarquia vai apoiar a ocupação das tropas nazis para poder desmantelar as forças comunistas que existiam lá. Você tem um outro caso que é muito famoso, que é o caso do rei da Dinamarca, se eu não me engano. Eu não lembro o nome dele. Ele vai ficar muito conhecido por ser um abertamente simpático ao nazifascismo, né? Como eram os Windsor, como eram todas as famílias reais, né? Vamos combinar, né? Vamos combinar que todo mundo era simpático. Poderia não ser um apoiador abertamente, mas simpático era, né? Simpático. E aí você tem esse rei da Dinamarca, que era simpático aos ideais nazifascistas, tanto que ele permite com que as tropas nazistas entrem no território dinamarquês. Ele tem ali um desentendimento com o alto comando nazista, quando o alto comando nazista manda identificar os súditos dele com a estrela de Davi, né? Para poder caçar os judeus que existiam na Dinamarca. E aí a história que se conta é que o rei se recusou a fazer isso e mandou todos os cidadãos usarem a bendita da estrela de Davi, né? É isso, né, gente? Não adianta passar paninho não, né? Não adianta passar paninho não. Porque, inclusive, a casa da monarquia inglesa, de Windsor, tinha outro nome. Eles mudaram o nome para Windsor depois que eles tinham parentes da Casa Real Inglesa que atuou na Grécia, inclusive, comandando o destacamento de batalhões nazistas contra as forças nacionais e as forças comunistas do país. Era parente da família inglesa. O tio da Elizabeth foi a liderança das tropas nazistas na Grécia. Era Wittenberg, Saxe-Wittenberg, Saxe-Gotemburgo, alguma coisa assim. Eles mudaram de nome, porque pega mal, né? Pegava mal naquela época. E da separação de poderes. E do parlamento. Eles foram que reabriram até os parlamentos. Até muito depois, né? O Juan Carlos, né, durante... Vai falar do rei espanhol, né? Do rei espanhol que vai apoiar as tropas do Franco. Nos 80 teve uma tentativa de golpe na Espanha. Ai, tadinho do Juan Carlos, só porque ele apoiou a ascensão fascista do general Francisco Franco na Guerra Civil Espanhola? Ah, para com isso, pô! Pelos conservadores lá, os militares conservadores estavam muito indignados com os comunistas que tinham voltado para o país. Os comunistas tinham voltado para o país. A Espanha literalmente foi uma ditadura de 1939 até 1976. Comandada pelo Francisco Franco, pela alta cúpula militar, por conservador, pela Igreja Católica, por latifundiário, por todos os setores mais reacionários da sociedade espanhola. Tadinho, né? E queriam fechar o parlamento ali e tal, num dado momento. Mas o rei foi instrumental para manter o parlamento aberto. Não, aqui é o Estado de Direito, aqui vai ser... O rei levantou o seu escudo, pegou a espada e começou a girar. Igual o Link no Zelda. Ele pegou a espada dele e falou assim no parlamento: "You shall not pass!" E bateu. Só que quando ele bateu, não saiu poder. Sabe por quê, gente? Porque rei não tem porra de poder nenhum. Rei não controla merda nenhuma. Rei sem soldado, sem um apoio econômico e social para manter seu poder, é só um velho idiota. Só isso. E mediou o processo. Mediou o processo. Então, eu diria que a grande... Eu estou respondendo aqui, estou demorando demais, desculpa, vou resumir. Vai, acelera, Pipa, acelera que a gente está com pressa. Aqui em 30 segundos.
Vou resumir aqui em 30 segundos. O vídeo tem mais 8 minutos. As monarquias parlamentaristas da Europa, a função delas é manter o sistema livre de tirania de ditaduras. Aí a gente vai criar uma tirania, né? Essa tirania é a tirania da monarquia, né? Que está alinhada aos grupos dominantes. É um palhaço esse daí Essa mesmo, é a função viu? delas. Se o modelo vai para a social-democracia, para o socialismo ou para o liberalismo, isso é uma questão de momento definido pelos governos Monarquia com socialismo é nova. que surgem à medida que você ainda tem a soberania popular ainda vigente. Ao mesmo tempo, ela não deixa o excesso de soberania popular bascular todo... Excesso de soberania popular também é nova, hein? Ó, a gente tá aqui pra fazer a vontade do povo, mas, ô, povo, para, pô! Para, pô! Vocês querem tudo também? E eu? E a minha família? Hã? E eu? Não, que isso, pô. Essa é a tônica da discussão, gente. Excesso de soberania popular, tá ligado? A pessoa é contra a vontade do povo. O excesso da vontade do povo. Que tristeza, hein? Que tristeza. O sistema. Então, é isso. Oligarquia. Então, se a social-democracia é o caminho que a população quer, numa monarquia parlamentarista, vai Cabe ter a ele mediar esse processo. vai ter o seu espaço. Se é Vai sim. Vai sim. A história da Finlândia conta bem isso, né? A história da Suécia conta bem isso. o liberalismo que a população... Porque, não sei se vocês sabem, houve uma tentativa de revolução socialista na Finlândia. E as forças conservadoras da Finlândia, no norte da Finlândia, conseguem impedir com que isso aconteça. O que leva, inclusive, ao processo de invasão mais tarde da União Soviética, em apoio a essas forças finlandesas. não quer, então vai mediar esse processo também. É, a parte mais industrializada ali da Finlândia, perto de Helsinki, né? A parte... Helsinki? Helsinki. Na parte ali mais industrial, mais no sul, você tem uma tentativa de levante do proletariado. Uma tentativa de revolução socialista que acaba sendo fracassada. Mas não necessariamente vai interferir ao ponto de mudar o Estado e ter que criar o totalitarismo. Isso que é a grande... Criar o totalitarismo. Assina, né? O único país que teve totalitarismo, oficialmente, foi a Alemanha nazista. Que o Hitler realmente tinha ali uma concentração de poder e de decisão na mão dele total. Na Itália não tinha, né? Era uma diarquia. E o outro exemplo que os conservadores usam para poder fazer essa equiparação entre Hitler e Stalin, né? Que é o outro exemplo, não precisa nem comentar, né? Stalin era o secretário-geral do PC da União Soviética, mas você tinha toda a estrutura ali, né? Política, todos os congressos, toda a estrutura partidária que deliberava as decisões. Não era tipo, Stalin era o Gandalf da União Soviética, né? Ele mandava acontecer. Sacada aqui. Mas não funcionaria no Brasil. Você acha que funcionaria? Perdão. Claro que sim. Claro que sim. Porque a nossa... Muito porque a gente já tomou... A novidade do quarto poder foi no Brasil. E uma novidade que não foi copiada em lugar nenhum. Bem legal, hein? O Brasil inaugurou o quarto poder. A mídia não? Não, Qual é o quarto poder? Qual? É o poder moderador, gente. Tá bom? Poder moderador do Primeiro Império. O poder moderador. O poder do chefe de Estado. O monarca. O monarca. Uau, que inovação, né? O monarca. Não, quarto poder, a gente pode dizer que se a gente for usar esse conceito merda de totalitarismo, é totalitário, né? Quem tem a palavra final da parada. O poder do chefe de Estado. O que é esse poder? Antes de Benjamin Constant, que foi um filósofo que Só falta ele meter que o Benjamin Constant era socialista. criou a ideia do quarto poder. Ele era... Que? Um positivista foi o cara que criou a ideia de quarto poder. Vamos ver na grande fonte Wikipédia. O poder do Estado sobrepõe os poderes, equilibrar os demais. É isso aí, foi ele mesmo. Poder 5. Poder real, executivo, representativo da... Nossa senhora. Olha só, o Pipo acertou. Aqui, de forma geral, cabe ao poder moderador equilibrar os demais poderes, interferindo em cada um de maneira a não se sobrepor à vontade popular. Eu sou a lapiseira agora, né? É isso, é basicamente poder totalitário. Faz tudo, né? É acúmulo de função. Não, confia, dá certo sim, pô. Confia, dá certo. Informação correta! Era um parlamentar... Segundo o Wikipédia, né? francês. Ele criou a ideia, mas as ideias fluem livremente. Foi parado... entendi. O nome disso é idealismo, Pipo, tá bom? Quando as ideias não se cumprem na materialidade porque não tem condições de cumprimento delas, o nome disso é idealismo, tá? O Brasil, que logrou sucesso. Então... Aqui no Brasil, eles falam, essa ideia aqui de fazer o quarto poder é a melhor coisa, porque os três poderes não se estabilizam. Montesquieu é que levantou a ideia dos três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Muito bem. Ele deve ter se sentido muito inteligente ao falar isso, velho. Ele tá com uma cara de quem... Muito bem. Olha, moleque, sou muito inteligente. Conhecimentos históricos de um aluno do 8º ano.
Mas o Benjamin Constant falou assim, não, precisa do quarto poder, que é o... E o outro general, hein? O das 72 horas? Lembra? O general Arrola? O primeiro nome dele era Benjamin. Lembra? Qual teoria será que ele inventou? A do quinto poder. Poder simbólico, poder do rei, poder da moderação. Gente, Benjamin Arrola não, né, pô? O general Benjamin Arrola. Ele criou esse, fez Respeito com a autoridade. vários ensaios, escreveu sobre isso. E quando nós fizemos a nossa Constituição de 1824, nós incorporamos essa novidade. Então aqui nasceu, no século XIX... Muito bom. Eu gosto dessa ideia, né, da novidade. O bagulho é novo, portanto é bom. Brasil, 1824, Tanto que todos os outros países, né, adotaram esse modelo, né? materializou-se a Nenhum outro país além do Brasil adotou o poder moderador, gente. Por que será? ideia de ter o quarto poder. Entendi. Todas as monarquias que sobreviveram ao século XIX e ao século XX também fizeram a mesma adaptação, né? Que é diminuição do poder executivo do rei, transferir o poder executivo para o parlamento e deixar o rei com um poder simbólico, tradicional, dos valores, da história do país, etc. Então você deixa aquilo representado com algum poder de interferência quando tem uma basculação muito grande. Basculação. Basculação. Termo inventado por Gil do Vigor, né? Que é basculho. Então foi ali que nasceu. Daria certo, o país já deu certo, assim. Né? Agora, por que não dá certo? Está dando Merda. O país deu certo com o poder moderador. Pô, deu certo pra caralho. O latifúndio se expandiu, o escravismo se manteve como uma mão de obra dominante, o empobrecimento geral da população comia solto, todo mundo era analfabeto praticamente. Tipo, legal, Guerra do Paraguai. Não, pô, deu certo. Pô, deu certo pra caralho. Né? A questão é que deu certo exatamente para os grupos aliados da monarquia, né? Exatamente para os grupos aliados aos latifundiários, né? É isso que deu certo, e realmente ele deu certo, né? Agora, para a soberania popular, para a vontade popular, não, né? Não. errado como república. Tivemos 6 repúblicas aí que não dá certo. Tá, do jeito que tá, 6 Monarquista, até quando, hein? Será que vai rolar o S-Skin do monarquista? Será que vai rolar? tentativas republicanas e não, Julho. Não, julho tá muito cedo. É setembro. Para comemorar a independência. 101 anos. é isso. É essa perspectiva que a gente precisa adquirir em pouco espaço de tempo na nossa vida. Porque você é jovem, eu já não sou tão jovem quanto você. mas é jovem ainda. Mas ainda tem alguma... Mas mesmo Quantos anos tem o Pipo? É jovem ainda. É uma pessoa vivida, né? É uma pessoa vivida. assim, A gente não vai viver somos até jovens... 140, pô. mas nós não somos jovens o bastante para sobreviver a esses grandes ciclos que demoram 100 anos. É isso que é o problema. A gente tem pouco tempo político para executar. Eu sempre falo isso. Então a gente vai confiar na monarquia que durou 1000 anos, né? Essa é a prova. Afinal, a monarquia durou 1000 anos naturalmente, né? O povo olhava o monarca e falava, caralho, não, é isso aí. Boto fé, é isso aí. É isso aí mesmo. Minha vida política é isso aqui. Mas o arco no qual a gente tem que afetar as mudanças é muito largo. Então é fundamental que a gente seja enérgico e represente a coisa certa no momento certo. Muito bom, represente a coisa certa no momento certo, né? Essa coisa certa e momento certo não tem nada a ver com qual classe social você pertence, não tem nada a ver com qual tipo de projeto político você quer para sua sociedade. Não. É o certo. É o certo. É o certo. Tá? E cria essas opções para realmente criar essas rupturas. Senão nada muda, né? Senão é gerações que se perdem aí. Que é o que tá acontecendo, né? É aprendizados que se vão é o que tá a cada acontecendo. ano. E, Quantas enfim, décadas perdidas já passaram? pois é, né? então. Já 30 décadas. 30 décadas? 30 décadas? A Constituição de 88 já 30 décadas perdidas? Tempinho, hein? O Monarcão viajou no tempo, hein? 30 décadas foi... queria ser reformada em 89. Pô, não, faz todo sentido. Realmente, você tem ali uma constituinte que se reforma em 89. Não, muito bom. Nos anos 90, em 1990 já queriam reformar. Ih, precisamos rever, essa Constituição tá errada, porque olha, caiu o Muro de Berlim e tal, temos que rever a Constituição de 88. Então veja. Nossa, o que a queda do Muro de Berlim tem a ver com a Constituição de 88? E foi revisto? Não foi. Não. Tá aqui, estamos aqui com uma porcaria sendo remendada quase
A Constituição de 88, gente, a Constituição Cidadã, ela foi um marco no Brasil que só foi obtido graças a muita luta social, a muita mobilização nas ruas, porque nos anos 80 você tem o Brasil num ritmo diferente de desenvolvimento político e social em relação aos outros países da Europa e aos Estados Unidos, né? Porque na Europa e nos Estados Unidos você tem um avanço neoliberal que é causado e, sobretudo, por uma nova perspectiva das pautas da burguesia internacional. Então você tem realmente ali novas medidas econômicas e políticas que vão desmontar o estado de bem-estar social que existia antes, né? Ou vão destruir ainda mais a condição de vida da classe trabalhadora. A queda da União Soviética vai potencializar esse processo. Mas no Brasil você tem um caminho reverso, né? No Brasil você não tem uma desmobilização da luta operária. Pelo contrário, você tem uma mobilização da luta operária, né? Sobretudo a partir das greves do ABC. Então é um processo histórico divergente do que acontece. A Constituição de 88, ela nasce como uma Constituição de bem-estar social. Só que ela nasce como uma Constituição de bem-estar social muito pressionada pelos setores mais conservadores e liberais da sociedade brasileira. Não é à toa que a gente tem uma porrada de PEC, né? A Constituição de 88, ela nasce ali meio que como um monstrinho, como uma aberração fora do eixo normal da política internacional. E aí, além disso, você tem também, né, a própria questão da tutela do partido fardado em garantir que a Constituição de 88 não rompesse diretamente com todos os princípios e todos os elementos que o partido fardado queria, né? Não é à toa que o Geisel, o cara que diz a frase, né, abertura lenta, gradual e segura, mas essa abertura lenta, gradual e segura, ela seria uma abertura que estaria condicionada ao combate das organizações da esquerda radical, das organizações de trabalhadores, para que essas organizações não pautassem o debate político e econômico que existia à época, né? 5, 6 vezes por ano, em média. Não temos mais a Constituição de 88, efetivamente. E fica aí, estamos aí, o resultado é esse, é tirania do judiciário. Sim. Tirania do judiciário. É interferência do poder executivo, é populismo. Ué? Ô, Pipo, tu não falou agora há pouco que tu era favorável à porra do poder moderador? Tu não falou agora há pouco isso? Que tu era favorável ao poder moderador? O que o poder moderador faz? Interfere, caralho. Oxi. Populismo aí vindo, mexendo no Estado. Populismo é outra palavra super trunfo, né? Oligarquia, populismo. A todo momento, não temos estabilidade política, não temos estabilidade fiscal, não temos estabilidade nenhum. E a culpa é da República, né? Não tem nada a ver com a luta de classes, não. Fronte. Né? Então, não tem país, né? Eu era contra essa ideia eu achava esquisito essa ideia de monarquia. Eu falei, pô, vamos voltar pros reis. Será que eu vou acertar minha previsão 5 meses antes? A gente não tinha superado essa porra. Eu ficava nessa ideia. Ele ia adiante pros reis. Mas do jeito que tá, eu aceito monarquia. Vamos lá. Beleza. Não por isso. Quem que seria o rei? Seria você o rei, cara? Se fosse monarquia, mas você é o príncipe, pô. Você já. Quem que é o. Ficou com vergonha? Tá, meu tio, Bertrand. Que tá mais pra lá do que meu tio. Não, é sempre essa historinha de família, né? Não, é isso. Eu acertei a previsão antes dos 5 meses. Monarquista, eu previ em setembro, ele veio no dia 26 de abril de 2023. Entendi. Ele seria né, que é o dia que eu faço a live. Bom rei, na tua opinião, ou não? Sim, seria. Seria? Não, imagina, eu vou falar que meu tio não vai ser um bom rei. Ele é um bom representante do símbolo e dos valores, acho que e do povo. Um ótimo representante. E do povo? Do povo não, né? O poder do veto, só falar, não, isso é merda, eu daria esse poder pra ele. A gente tá precisando desse poder. Poder moderador. Às vezes ele não precisa exercer o veto. Só o fato de ter ali a presença. A presença. Vamos dar uma olhadinha na presença do Bertrand. Vamos ver aqui como é um homem que tem... Ó. Se liga aqui, hein? Presença, hein? Tiozinho tem presença, hein? Ó a vibe de... Tem ou não tem vibe de gostoso aqui, hein? Nossa. Meu pai amado. Ó aqui o Voldemort do baixo orçamento aqui, ó. Ó, esse tem borogodó, hein? Vamos comparar aqui o borogodó do líder monarquista, né? Ó o borogodó aqui do líder monarquista. Borogodó, hein? Borogodó. Vamos comparar aqui com outro homem com borogodó? Vamos ver. Quem que tem mais borogodó? Quem que tem mais borogodó aqui? Fala aí pro pai. Ai, papai! Quem que tem mais borogodó? Ai, papai! Não dá nem pra comparar. Ó, de novo, hein? Vou até pegar uma outra. A outra aqui, ó. Pode ser ele idoso também, pode ser, não tem problema não. Porque o Bertrand também tinha cara de ser um jovenzinho não muito agradável. Quem que tem mais borogodó? Hein? Em quem você confiaria a sua vida? Hein?
Imagina se o Tchê tivesse vivo e fosse idoso, hein? Ai, papai. Ah, você tá maluco. Você vai querer comparar o Bertrand não sei o que lá com esse homem aqui, ó. Tá maluco. Você tá maluco. Tá doido. Eu acho que isso já muda tudo. Você acredita que um dia a gente vai realmente pra essa linha, ou você acha que é... Pô, é uma excelente definição. O Bertrand tem cara de nojo, igual o Dória comendo pastel na feira. Simplesmente a melhor definição possível desse puia. Que é um sonho seu, um sonho mais que, porra, Olha, não parece tudo que isso está dentro do escopo de realidades que existe no Brasil. A probabilidade existe? Ela não é zero. É alguma coisa. Ela é 0,3%, mais ou menos, ali. Ela é 100%? Também não é 100%. Ela é 0,3%. Então, hoje, na nossa realidade, no nosso contexto, e também com relação à nossa educação e tudo que a gente vê, porque tem que ser um movimento popular. Tem que ser esse não, porra, você quer um movimento mais popular que a monarquia? Legitimidade popular. Não adianta você querer fazer, agora o rei vai vir porque as oligarquias colocaram um rei lá. Pronto, aquilo não tem sustentabilidade. Não, pô, todos os movimentos da história do planeta Terra tiveram a monarquia colocada com movimento popular. Confia! Tem que vir por mobilização popular. E quando é que a mobilização popular vai ter o tamanho e a massa crítica para fazer essa grande mudança? Quando o Paulo Cogos virar o ministro da agitação e da propaganda da nova monarquia brasileira. Não é no momento atual, porque eu fico especulando se dentro de um contexto mais estável isso seja possível. Geralmente quando o pessoal fala de monarquia, é quando está naquela crise absoluta, né? Agora não funciona aí, vai cair o governo de novo, Aí começa a falar, puxa vida, não precisava lá do... Puxa vida. Mas aí passa esse momento... Puxa vida, como eu queria um rei, hein? Já não se fala mais. Né? Então, eu diria que tem que ter um movimento bem organizado para, quando esses momentos surgirem, isso aparecer como sendo uma opção. Pode crer. E eu acho que é uma grande... Reis que eu permitiria que existissem no Brasil. Rei Pelé, Imperador Adriano e o baixinho da Kaiser. De dádiva e uma bênção ao país que tenha essas opções. Porque tem país que nunca vai ter essa opção. Não tem... Graças a Deus! Bem que isto é esse país que nunca vai ter a opção da monarquia. Uma história assim tão Não tão tem bonita, nada, né? muito Tão ao feita contrário. e Tem rica. umas histórias bem tristes, assim, bem... É só ler a história dos países da América Latina. É uma coisa bem triste. Só né? ditador. Porra. Ah, que tristeza. Não, a história do Brasil era linda. Coisa maravilhosa, incrível. Não, pô, os países latino-americanos que fundaram repúblicas depois da independência, não, pô. E ele, além do mais, né, ele nem sabe que o México também teve monarquia. Ele nem sabe disso. Lê a história do México, você fica... Caralho, acabei de, né? Você acha... Aquele termo novela mexicana, a história O cara tá... Não, o México teve rei. Teve rei. do México é mais novela mexicana que as novelas mexicanas. Caralho. É um dramalhão de substituição de poder, um conspirando contra o outro, um mata o outro. Ué, você não vai falar que teve monarquia? Você acha que aí surge um cara que é o bonzinho da história toda e mata um cara e vem outro cara lá, um revolucionário e mata Isso, não, exatamente, é o bonzinho da história, exatamente. O governo mexicano é uma sessão da tarde, é isso. Antigamente o rei tinha o seu parquinho, né? E as crianças brincavam no parquinho. E aí vieram os camponeses malvados e queriam transformar o parquinho num campo de cultivo coletivo. Aí as crianças se juntam os monarquistas se juntam numa aventura com trapalhadas de montão para impedir isso. Os americanos não iam deixar o México se erguer também, né? Também, Vamos ser também sinceros com isso. interferência externa aí. Você viu? Não, tem nada, pô. Guerra do Álamo. Nada, que isso. Guerra do Álamo, inclusive, que tomou uma parte considerável do território mexicano. Toda aquela região da Califórnia, Novo México, do Arizona. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, gente, o México era isso aqui, ó. O México era essa p inteira aqui. O México era essa caralhada gigantesca de território. Aí, ó, teve Guerra do Álamo. Trecho comparativo, hein, ó. Antigamente, Resolução 1000, na atualidade. Que difícil foi encontrar esse mapa. Você viu que na Alemanha lá os caras tentaram dar um golpe, um monarca lá? É verdade, tem um é que tá.
as casas, tem uma casa real lá envolvida, não sei, não vi exatamente qual é a delas. Porque Quem diria, né, que uma casa real estaria envolvida num golpe da monarquia? Quem diria? lá o imperador é uma coisa relativamente nova. Né? As casas reinantes alemãs são mais antigas. Né? O Império Alemão é uma coisa nova. Entendi. Isso surgiu Unificado, no né? final do século XIX. Então o Brasil antecede a Alemanha como sendo um país Só que você tem aí a existência do Sacro Império Romano Germânico, que vai durar até mais ou menos 1812, depois que o Napoleão conquista aquilo, aí depois você tem o restabelecimento, que é a Confederação do Reno, você não tem mais o estabelecimento do Sacro Império, né? Ele é dividido em vários microestados. Mas o Império em si já existia. Não sob a mesma forma centralizadora que vai ser do governo do Guilherme I, né? Do Wilhelm I, da unificação do Kaiser com o Otto von Bismarck, mas existe um Império, né? unificado. Não é à toa que a referência que o Hitler faz durante enfim, né, toda a falsificação histórica para poder legitimar o Terceiro Reich, o Terceiro Reich, né, o terceiro porque o segundo foi o Império Alemão, né, que caiu pós Primeira Guerra, e o primeiro Reich é o Sacro Império Romano Germânico, que dura mais de 1000 anos ali, da fundação com Otto I e vai até as guerras napoleônicas. Entendi. Então, por isso que eu digo, não diminua Não descredibiliza a gente, não descredibiliza nossas instituições, nossa história. Aí, nossa história eu concordo. As instituições a gente vai continuar discordando nessa. Pelo amor de Deus, que pesadelo que é esse negócio, velho.